Graças e paz, igreja. Bom dia a todos. Que alegria estarmos aqui nessa manhã para adorarmos o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para adorarmos ao nosso Rei e ao Espírito Santo juntos. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Você está feliz hoje? Tomou café da manhã? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido. Na carta de Paulo aos Colossenses. Obrigado. A palavra que quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é uma palavra muito simples, acredito que muito breve, mas tem muito mais a ver com um sentimento que o Espírito tem compartilhado com o meu coração a partir de uma leitura que tenho feito da igreja em nossos dias, especialmente a nossa pequena família espiritual que se reúne aqui nessa cidade, a partir das casas e aqui também nesse espaço onde nós cultuamos ao Senhor publicamente, recebemos instrução, onde nós praticamos as ações de misericórdia a partir daquilo que temos recebido como identidade de igreja. Então é muito mais um sentimento compartilhado. E isso tem a ver com essa leitura que faço dos desafios do congregar, do estar em Cristo que nós temos enfrentado em nosso tempo. Então essa é uma palavra de alerta aos irmãos, para abrir os olhos dos irmãos. E eu queria que vocês recebessem essa palavra simples, mas com temor no coração, com quebrantamento. Quem sabe, né, num outro dia a gente continua falando lá de Efésios. Mas eu quero tomar como ponto de partida no capítulo 1 de Colossenses. Eu vou ler do verso 24 até o 29, mas é para que tenhamos um contexto aqui do que é que Paulo está tratando, mas eu quero pegar aqui um ponto específico que será o ponto de partida da nossa partilha. Todos me ouvem bem? Lá no fundo o pessoal está ouvindo bem? Ótimo. Diz assim a palavra de Deus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Os ministros e irmãos vocacionados que estão aqui, gravem bem esse texto, porque Paulo está mostrando a nós como é que um homem e uma mulher chamados ao serviço ao Senhor podem cumprir o ministério que lhes foi proposto. Regozijar-se nos sofrimentos e preencher o resto das aflições de Cristo, da qual, a sua igreja,
me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Verso 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos a todo homem em toda a sabedoria, volto ao verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, advertindo e ensinando, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Esse texto ele tem chaves muito importantes para compreendermos alguns assuntos fundamentais na edificação da igreja nesse tempo, em todas as eras. Você vai perceber, por exemplo, que esse texto ele trabalha com uma perspectiva do serviço apostólico. Ou seja, qual é a responsabilidade apostólica na edificação de comunidades locais? A segunda coisa, nós podemos ver nesse texto, é qual é o movimento necessário para o cumprimento da vocação apostólica. Paulo diz, advertindo e ensinando. Duas coisas fazem parte, então, do cumprimento dessa vocação: advertir e ensinar a todo homem. E aí ele mostra o objetivo desse serviço, e aqui ele está falando da edificação como um todo. Qual é o objetivo da edificação como um todo? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Qual é o propósito que Paulo revela a partir desse texto, que vai ser uma chave de interpretação para nós sobre todo o assunto que trata da edificação, do discipulado, do crescimento da igreja? É apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Estamos juntos? Então, irmãos, qual é o objetivo do ministério do Senhor? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. O ministério do Senhor não é feito mais de forma angelical, não é feito de forma desincorporada. O ministério do Senhor nesse tempo é feito por gente de carne e osso. Deus usa pessoas normais, falhas, com dificuldades, com desafios, que ficam doentes, que têm problema na família, que passam aperto financeiro, principalmente se for gente de verdade com o evangelho, porque se for de mentira não passa aperto financeiro. Entende? Então você é gente assim, gente de carne e osso. Não é fantasma que Deus usa. Não é gente que tem uma auréola na cabeça de ouro.
cornetas de banhadas a ouro atrás com asas. É gente normal que Deus escolheu em Cristo para serem suas ferramentas, para que todo homem seja perfeito em Cristo. Agora, como é que ferramentas imperfeitas são o método de Deus para fazer todo mundo ficar perfeito? Que desafio! É para evidenciar que o valor do vaso não está nos vasos de barro, mas no que eles têm dentro. A excelência do seu poder. Porque Deus escolhe ferramentas limitadas e imperfeitas para a realização de uma obra que Ele denomina fazer todo homem perfeito. Como algo imperfeito pode gerar um resultado perfeito? Por que Ele faz isso? Para evidenciar, para destacar que o que faz o processo acontecer é o poder do seu Espírito. Amém? Aos irmãos, há irmãos que respeito muito na história da igreja recente, que principalmente nos últimos 100 anos, trabalham com uma ideia de edificação da igreja, que pensa a igreja como um organismo. Isso sempre houve na história, mas nesses últimos 100 anos, isso ganhou muita força, e há irmãos extremamente sérios, zelosos, profundos, genuínos no Senhor, que foram para essa linha da edificação, e nós temos sido abençoados demais por esses guardiões de uma igreja que é uma família, que é uma igreja que é uma comunhão dos santos e não uma estrutura, uma instituição, um prédio, uma denominação. E esses irmãos, ao longo desses anos, eles desenvolveram algumas linguagens que são linguagens importantes para a nossa compreensão e desenvolvimento do que a igreja neotestamentária se auto-apresenta com toda a narrativa bíblica, inclusive Colossenses, que nós acabamos de ler. Então, há duas perspectivas que esses irmãos trabalham acerca da mensagem que a igreja recebeu do Senhor. Qual é a mensagem que a igreja fez a igreja nascer e que agora a igreja, depois de nascer, recebe como um encargo, uma responsabilidade de Deus para que ela cumpra o seu propósito? Qual é o seu propósito? Levar todo homem a se tornar perfeito em Cristo. Amém? É disso que nós estamos falando. Quais são estas duas palavras que traduzem a mensagem que a igreja recebeu? Eu queria que você prestasse atenção, eu não vou me aprofundar nisso hoje, mas essas duas formas de entender a mensagem são chaves de entendimento que vão desbloquear tudo o que nós vivemos e fazemos como igreja. Eu uso essas palavras vez ou outra, mas hoje eu entendi que era preciso deixar isso claro, nítido para os irmãos usarem, aplicarem isso em sua própria vida no dia a dia. A igreja tem duas dimensões dessa palavra. A primeira é a dimensão, como os historiadores, teólogos chamam, e esses irmãos a quem me refiro também, de querigmática. Qual é a dimensão querigmática? É a dimensão que está completamente ligada ao testemunho do Senhor na igreja.
Então a igreja, ela recebeu uma mensagem. A mensagem é o Evangelho, amém? E ao receber o Evangelho, a igreja nasceu, ela nasce. Desde Pentecostes até hoje, a igreja nasce porque uma mensagem é recebida. Qual é a mensagem? O Evangelho. E essa mensagem, ela sai do lado de fora, e quando ela é recebida, ela passa a estar no lado de dentro. O Evangelho é o poder de Deus, que ao sair de fora e entrar para dentro, ele vem junto com uma coisa chamada Espírito Santo. Então, como é que o Evangelho é transferido de fora para dentro de um ser? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pega a mensagem que é anunciada e ele ouve, mas ao receber pela fé, ele transporta a mensagem que estava do lado de fora desse homem espiritual e agora faz ele nascer, colocando a mensagem dentro dele de forma sobrenatural. Nascer de novo é nascer do Espírito. Então o Espírito pega a mensagem, que é o Evangelho, e transporta para dentro desse homem que estava morto. Mas ao receber o Evangelho fez ele ficar vivo, porque o Evangelho é a própria vida de Deus pelo Espírito no interior do homem. Essa mensagem que veio a nós, nós recebemos. E por termos recebido, ela fica agora dentro de nós. Não mais do lado de fora. Agora ela é guardada do lado de dentro. Então aqui está a primeira dimensão da mensagem que a igreja recebeu. E o que a igreja agora é chamada a fazer? Ser agora quem dá o testemunho da mensagem que está dentro dela. Não é mais de uma mensagem que está do lado de fora. É a mensagem que nos tornou quem nós somos. Então, essa é a dimensão querigmática. É que a palavra que veio a nós, nós a recebemos. Porque a recebemos, agora ela foi para o lado de dentro de nós. Ela passou a habitar em nós. Ela é a nossa vida. E porque ela é a nossa vida, nós temos ainda agora uma responsabilidade para com ela. Que é a de anunciar por meio de obras e palavras o testemunho que nós recebemos e damos do Senhor em todas as nações. Isso é o querigma do Evangelho. E aqui você vai entender uma coisa importante. Por isso a igreja ela tem uma natureza apostólica. Por quê? Querigma é a composição principal do que nós chamamos de apostólico. O que é ser apostólico? É ser querigmático. O que é ser querigmático? Se tornar uma mensagem da qual eu dou testemunho depois. E essa mensagem, ela tem um foco principal. E o que é o foco principal da mensagem que veio até você, você recebeu, ela entrou em você, e isso, de forma sobrenatural, agora te fez nascer de novo. Ou seja, te transformou. Qual é o foco principal dessa mensagem que faz isso em você? Hã? Não. Você está perfeito? E faz quanto tempo que você recebeu essa mensagem do querigma? Então, qual é o foco principal? Se você recebeu faz tempo e ela não cumpriu isso, isso não pode ser o foco principal. Porque o foco principal de uma mensagem você recebe imediatamente na hora em que você o reconhece. Arrependimento? Quem falou arrependimento? O que mais? Nos torna filhos. Sim. Mas qual é o foco da mensagem que você recebeu? O que ela diz? Qual é o foco dela?
Qual é a proposta dela? A revelação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Porque o que é que faz alguém nascer de novo, irmãos? É reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Agora preste atenção, o que é preciso para isso? Se arrepender. Então qual é o foco dessa mensagem? Levar todo homem, é sobre isso que estamos falando no final, todo homem ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. Querigma é para levar todo homem ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. E aí o que acontece dentro dele? Ele passa agora a ter um Senhor. E aí entra o segundo aspecto da mensagem. Primeiro aspecto, querigma. Segundo aspecto, o que esses irmãos chamam de didaquê. O que é a didaquê? A doutrina dos apóstolos. Por quê? Arrependimento, salvação, faz o homem se tornar a mensagem. Agora, o que vai concluir o processo é que ele cresça em Cristo e Cristo cresça nele. Para isso agora não basta saber que pela pregação do Evangelho eu posso nascer. Nascer eu já nasci. Agora eu preciso saber como crescer. Então o primeiro aspecto da mensagem principal é o querigma. Ele faz o processo ser inaugurado na vida de toda a terra, todos os seres humanos, de toda a criação. Porque o querigma é o poder de Deus se manifestando. É o maior poder de Deus que toca a terra. É o poder querigmático. Por quê? Porque ele faz uma nova criação acontecer dentro de quem o recebe. Não existe poder maior do que esse. Por isso o apóstolo Paulo aos Efésios, tenho que voltar aos Efésios, né? Começa no versículo 14 e falar que ora por aqueles irmãos, pela notícia que ele recebe deles. Que eles têm amor para com todos os santos, têm fé no Senhor Jesus Cristo. E aí ele ora para que eles, pelo Espírito de revelação e sabedoria, sejam iluminados os olhos do vosso coração, do coração deles, para que eles possam experimentar o poder de Deus que operou em Jesus. E que poder é esse, ele diz? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por quê? Porque não há poder maior que Deus opera sobre a face da terra do que o poder de fazer uma nova criação. E isso quem experimenta primeiro são os homens. Quando eles creem, o poder da ressurreição lhes toca. Levantar um paralítico é poder de Deus no sobrenatural. Um cego ver é poder de Deus. Mas todas estas manifestações, elas são aquém, inferiores do poder de ser salvo, de ser transformado, de nascer de novo. Vocês estão aí, irmãos? Então o primeiro aspecto da mensagem é o principal e o mais poderoso. Porque ele é a mensagem de que, se eu creio, ela opera em mim com um poder que me transforma. E a partir daqui é desenvolvimento, não mais transformação. Depois, o segundo aspecto, que é o quê? Jesus que me foi apresentado, e que eu criei, é o perdoador de pecados, é o doador de vida eterna. Vocês estão aí? Só que agora que nasci de novo, que recebi isso, eu olho para ele e vejo sobre a cabeça dele uma coroa. E a didaquê é o que vai tornar nítido para mim do porquê ele usa a coroa.
do porquê ele tem um cetro na mão. E aqui, irmãos, para mim está uma dificuldade, porque a igreja recebeu uma mensagem com dois aspectos. Ela recebeu uma mensagem que é querigma e é didaquê. Mas quando eu olho para a vida do Tameon, nos últimos anos, parece que a mensagem para nós é só didaquê. Não tem mais querigma. Parece que nós deixamos o aspecto querigmático da mensagem. Só que presta atenção, vou repetir. O que é que essa proposta ela diz para começar? Qual é a mensagem principal? O que diz ela? O que o Evangelho diz para nós quando nós o recebemos? Esse é o principal da mensagem que Deus nos enviou. E por que é o principal? Porque precisamos ser nova criação para fazer parte do que Deus está fazendo na história. Segundo, presta atenção, irmãos, segundo lugar, nós não podemos nos distrair, porque todo sentido da igreja tem uma lógica espiritual chamada encarnação, no modelo do nosso próprio Senhor, que para cumprir o propósito eterno de Deus, ele começa pela dinâmica chamada encarnação. É assim que a igreja nasce também. A palavra que é ouvida do lado de fora, quando recebida, ela é transferida para o lado de dentro. E o que é isso? Encarnação. A palavra se torna carne em nós. Porque a igreja, então, é o receptáculo do testemunho eterno de Deus entre as nações. Porque a igreja é a casa de Deus, porque ela guarda o seu testemunho. Como? Com espadas? Com muralhas? Não. Com vida. É vivendo que se guarda o testemunho do Senhor. E enquanto nós vivemos pela nossa manifestação, Mateus capítulo 5, 6 e 7, somos sal e luz no mundo. E enquanto estamos vivendo no mundo, a partir do Cristo com a coroa, que a didaquê nos dá, o querigma continua sendo anunciado, seja em palavras ou em obras. Cristo está sendo anunciado. As trevas têm um prazo final. A luz veio ao mundo e os homens que se submeteram viram a sua luz e a sua glória. E os que não se submeteram, um dia haverão, pelo poder do nosso Senhor, queiram reconhecer isso em boa vontade, voluntariamente ou não, sejam com os poderes deste mundo curvados diante dele, na boa ou na força, todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que essa mensagem, ela foi escondida aí dentro de você, cara. É você que precisa pôr ela para fora agora. É você que precisa anunciar, seja em palavras, sejam em obras. É nós que precisamos dizer para o vizinho, dizer para o amigo: as trevas têm um prazo final. E aqueles que veem a luz, viram porque receberam a mensagem do Evangelho. Cristo está fazendo uma nova criação. Arrependam-se, pois o reino de Deus já chegou e ainda virá em poder, em plenitude. Você pode estar do lado dele ou contra ele. Quando ele vir, escolha, decida, se posicione para receber o reino da vida eterna. Então, irmãos, tudo que a igreja é e faz tem a ver com palavra. Ou é palavra
querigmática, ou é palavra de instrução, ou é doutrina. Didaquê. Estamos juntos? Então, queridos, eu queria encorajar você, porque para ser igreja, onde todo homem é apresentado perfeito em Cristo, nós não podemos ficar só na didaquê. Porque se você se contentar com a didaqueada, você mesmo nunca será perfeito, porque a didaquê é para que o querigma seja levado a todos os cantos dessa terra. A didaquê não é para você ficar grandão igual Cristo e passear por aí para todos te admirarem. A didaquê é para você ficar igual Cristo, para você ser um homem maduro que pode levar o querigma em toda a plenitude, em todo o poder, por onde quer que você for, ou que seus irmãos vão a partir da sua cooperação no corpo de Cristo. Então, irmãos, entendam a chave. Nem só didaquê, nem só querigma. As duas coisas precisam atuar juntas. Amém? Agora, a minha mensagem, o meu compartilhar tem a ver com o que isso causa em cada um de nós. Eu só queria colocar esse parêntese aqui para vocês entenderem isso uma vez por todas. Porque nós nos tornamos uma igreja, o Metanoia desse ano, é porque nós estamos entendendo isso faz alguns anos já, 2 ou 3 anos. É para ver se os irmãos se posicionam. É para ver se os irmãos entendem que a função da mensagem é fazer discípulos. Não é a gente ficar doutrinário. A doutrina também é para que sejam feitos discípulos. Ou seja, é o querigma que governa sobre a didaquê. Não é a didaquê que governa sobre o querigma. E se nós nos tornarmos uma igreja que tem apenas didaquê, nós seremos, no final, uma religião vazia e morta. Onde até a comunhão que temos agora, ela se tornará em algum momento obsoleta, porque é uma comunhão sem propósito. Então, para que você entenda bem o que é, agora nós estávamos falando, olhando para que todo homem seja apresentado perfeito, daqui, da igreja, para o homem, ok? Agora nós vamos olhar do homem para lá. O que acontece comigo, o que precisa acontecer em mim, para que eu seja apresentado perfeito em Cristo. Amém? Romanos, capítulo 14. Você está aí? Romanos 14, verso 7. Aperte o cinto de segurança. Vai ser uma injeção rápida. Mas é aquela injeção que ela é rápida já por causa da intensidade da dor. É aquele procedimento que você faz rápido para que a pessoa sofra pouco, muito na intensidade. Comece assim, leve. Olha para você, irmão, o que eu preciso ter na minha vida e o que o nosso ministério precisa ter, precisa possibilitar aos irmãos terem. O que preciso encontrar na minha vida para ser sinal de que eu estou sendo aperfeiçoado para ser apresentado como homem perfeito em Cristo? Verso 7, olha que lindo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Você está vivendo assim? Olhe para a sua vida.
Você está vivendo, seguindo a revelação bíblica de que nenhum de nós vive para si? Avalie o seu dia. Avalie os seus planos de vida. Avalie o modo como você tem gastado tudo o que você tem e é. Isso revela alguém que está crescendo em não viver para si mesmo ou em viver para si mesmo. Continue a leitura. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmãos, quanto mais aperfeiçoados, mais próximos estamos de atingir o padrão de sermos apresentados perfeitos, mais estará sobre nós a etiqueta: somos do Senhor. E o que significa essa frase, somos do Senhor? É que quanto mais somos do Senhor, menos espaço para as nossas próprias vontades perduram em nosso interior. E aí pergunto de novo: quantos por cento da sua vida você vive para realizar seu desejo, sua vontade? Quantos por cento é para viver a vontade do Senhor? É isso aí que revela o quanto você está perfeito ou não. Eu posso citar aqui, se vocês quiserem, eu poderia adicionar aqui, por exemplo, Lucas 9, Mateus 10, Mateus 16. Lembrar você que se você quiser seguir Jesus, Jesus disse: tome a sua cruz, siga. Se você quiser ganhar a sua vida, você perdê-la-á. Mas se você perder a vida por causa dele e do Evangelho, da sua palavra, você achá-la. Eu só queria lembrar você que isso aqui não é uma conta que eu estou apresentando atrasada. É que para entrar nisso você já deveria ter entrado sabendo. É que o evangelho que muitos de nós ouvimos da igreja evangélica, ele destoa do evangelho que Jesus enviou para fazer a igreja nascer. Então, quando nasce uma igreja evangélica, não necessariamente o testemunho do Senhor foi recebido e passou do lado de fora para o lado de dentro. Às vezes nasce uma igreja evangélica que é só um ajuntamento de pessoas em torno de uma idolatria construída com textos da Bíblia para alimentar o nosso ego e a nossa vaidade, e por isso não existe coroa no Jesus dessa igreja. É assim que nasce uma igreja, que Jesus não tem coroa. Agora, se você quer congregar, irmão, numa igreja em que Jesus tem coroa, a pergunta é: o quanto a vida que você vive para o Senhor, no Senhor, com uma plaquinha de identificação: sou de Cristo Jesus. Como é que você define o que é prioridade? Como é que você define sua rotina? Como é que você define onde é que você está gastando o seu dinheiro? A pergunta é Jesus quem está colocando o valor de cada decisão que você toma, ou é você mesmo e depois você pede ajuda para Ele, para prover o que é necessário para você realizar a sua vontade? Uma igreja evangélica pode nascer disso. Gente que se reúne para buscar um Jesus sem coroa que os auxilia a realizar a sua vontade. Só não tem como ler a Bíblia nessa igreja.
Porque se você ler só esse texto, aqui, ele vai contrariar a possibilidade de que você esteja buscando a Jesus para viver a sua vida como você quer. E o texto continua. Verso 9. Foi precisamente, tem dúvida, irmão? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Eu vou repetir. Esse é o evangelho querigmático que veio até você. Se você nasceu de novo, você recebeu esse evangelho. E foi esse evangelho que passou para o lado de dentro, irmão. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor. Para ter o direito de mandar em você. De determinar o que acontece com a sua vida. De dizer agora você vai ficar sem salário. Agora eu vou mudar você de lugar. Agora eu vou fechar as portas da sua empresa. Agora você vai perder seus bens se for preciso. Foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Para ter o direito de governar, de dominar sobre aqueles que o receberam. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele não respeitou nem quem morreu. Até os mortos sofreram isso antecipadamente, sem que estivessem sabendo. Ele já tinha governado sobre eles. Verso 10. Tu, porém, segura forte na cadeira. Por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E ele está falando isso com gente que era salva. E para a gente ir para o fim, duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é que ele dá um exemplo para mostrar quem vive para si mesmo e quem vive para o Senhor. Quem vive para si mesmo? Onde é que ele mira? Qual é o exemplo que ele dá para mostrar quem é que vive para si mesmo? Quem julga o seu irmão. Qual é o ápice da representação de quem é carnal, irmão? O ápice da representação de quem é carnal, porque aqui, escute, Paulo não está contrapondo apenas ter preconceito, ser precipitado em relação ao outro, não é discriminação versus vida espiritual. Ele está dando um exemplo de um comportamento que representa todo um estilo de vida. Então ele está contrapondo estilos de vida. Mas qual é o comportamento que Paulo escolhe para colocar como o maior exemplo que mais alcance tem para representar quem é crente carnal? Quem tem problema de relacionamento com os irmãos. Por que julgas teu irmão? Por que desprezas? Você está entendendo a seriedade disso aqui, gente? O que é ser perfeito? Esse texto é para nós um balizador, um aferidor do quanto nós estamos sendo aperfeiçoados
ou não, irmãos. Qual é a chave aqui? É que se estamos sendo aperfeiçoados, caminhando para o propósito, é porque nós estamos fazendo o quê? Vivendo para o Senhor e não para nós mesmos. Pegou isso? É difícil cognitivamente entender o que é ser perfeito. Viver para o Senhor e não viver para nós mesmos. Vou repetir: o que é que nos faz perfeitos? Não viver para si mesmo, viver para o Senhor. Com quem você vai se relacionar, minha irmãzinha? Meu irmãozinho? Que tipo de relacionamento você vai aceitar para a sua vida? Que tipo de negócios você vai fazer? Negócios onde o lucro determina se ele é bom? Ou negócios onde o senhorio de Cristo estão presentes sobre a sua vida? Qual é a profissão que você vai escolher ter, jovem? Quem governa a sua vida demonstra se o que Cristo fez realmente está fazendo sentido, ou se você está jogando no esgoto da carnalidade o sacrifício do seu Senhor por você. Para receber a mensagem, não custa nada, mas para alcançar o propósito, exige tudo, tudo, tudo. Abrir mão de conforto, abrir mão de luxos, abrir mão de ser o protagonista, abrir mão de ser o centro das atenções, abrir mão dos seus medos, das suas inseguranças, porque isso também custa muito caro. Você precisa entrar nessa dimensão. Nós precisamos aceitar o desafio, e isso é caminhar com Cristo, meus irmãos. Isso é estar na direção de ser aperfeiçoado para ser apresentado. É por isso que existe o ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de mestre. E para encerrar, abra comigo 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 14. Sim. 2 Coríntios 5, 14. Verso 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, escuta isso, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Qual é o sinal de que as coisas velhas se passaram? E como nós gostamos tanto de lembrar, e você foi feito nova criatura.
Qual é o sinal? O sinal é de que Ele morreu por todos, por você. E agora, por causa disso, você vive para Ele. Esse é o sinal de que você é nova criação. E o texto continua para fecharmos aqui tudo o que compartilhamos dentro desse sentimento. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio nosso, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que, irmãos, trago esse sentimento em meu peito? E a necessidade de compartilhar essa palavra com os irmãos. Porque sobre mim pesa o encargo de apresentar, por meio de advertir e ensinar todos os homens, cada um de vocês mesmos, perfeitos em Cristo. E ser perfeito em Cristo é simples, mas é profundo. É simples, mas custa tudo. E a pergunta que eu vim fazer hoje para você não é se você entendeu. Porque para não ter entendido, você tem que decidir não entender. A pergunta é se vocês realmente querem viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque se você quiser, não é mais uma questão de entendimento. É um posicionamento que você precisa assumir nessa manhã e todos os dias. Mesmo sabendo que nós falhamos, que nós temos problemas, que nós somos frágeis, instáveis, emocionados. Mas mesmo assim, sabendo destas coisas, o Senhor nos deu o seu corpo, o seu espírito e a sua graça. Para que no dia que você não conseguir, e muitos serão assim, lá Ele esteja de novo te dando um toque, dizendo: ei, eu sei que você não conseguiu, mas se você quer mesmo, levanta e vai de novo. Levanta e se rende outra vez. Deixa eu governar sobre você. Cristo quer ser seu Senhor quando as coisas vão bem. Mas Cristo quer ser seu Senhor quando as coisas vão mal, cara. Cristo quer ser seu Senhor quando a sua empresa está voando. Mas Cristo quer ser seu Senhor quando você inclusive quebra. Quando seu salário sai de 5 mil, vai para 2, 3. Quando sai de 10, vai para 2, 3, 4. E quando sai de 1, e vai para 5. Ele quer ser seu Senhor. Ele quer que você viva para Ele. Ele tem nos chamado para viver para Ele nessa cidade. Nos nossos trabalhos, nas escolas, nas faculdades, na prefeitura. Ele tem chamado a gente para viver, irmãos, para Ele, na academia, jogando futebol, brincando com os amigos, andando de bicicleta, correndo lá no Tamião Runner. Ele quer ser Senhor da gente, irmãos.
porque Ele nos deu uma mensagem que se tornou a nossa vida. Agora nós não temos mais para onde ir. Agora isso é a sina que está sobre nós, é o jugo que está sobre o nosso pescoço. Só que para isso Ele nos deu poder, poder do alto. Ele nos deu poder espiritual. E a única coisa que o Senhor tem nos pedido é: deixa eu viver a vida em você. Deixa eu amar através de você. Deixa eu perdoar através de você. Deixa eu servir alguém através de você. Deixa eu abraçar alguém. Deixa eu acolher alguém. Deixa eu ser misericordioso com alguém através de você, meu filho. Ei, abra mão dos seus direitos. Abra mão agora. Aceite ficar agora com o prejuízo para que eu me revele. É isso que o Senhor está nos chamando, a amá-lo de todo o nosso coração e a revelar o seu amor como uma igreja que é e faz tudo o que faz, porque a palavra se fez carne nela, porque a coroa de Cristo é verdadeira para o Senhor dela. Ela vê Jesus coroado, ela não vê Jesus sem coroa. Erga sua voz em oração. Fale com o Senhor, se entregue a Ele. O Senhor tem nos amado tanto, irmãos, tem nos dado tanto. O nosso Pai tem nos dado tanto em Cristo. Será que nós podemos corresponder nessa manhã? Será que nós podemos assumir um compromisso novo? Não é só com a doutrina, não é só com o querigma, é com as duas coisas juntas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Nós nos prostramos aos Teus pés, Senhor, e suplicamos em arrependimento. Recebe-nos arrependidos. Senhor, muitas vezes a gente até sabe o que deveria fazer, Senhor, mas nós somos tão maus, nós somos tão ruins, nós somos tão imperfeitos. Você nos conhece, Senhor, que mesmo sabendo, às vezes até querendo fazer, muitas vezes nós cedemos ao comodismo, ao conforto, ao sentimento de autopreservação, ao ganho, ao lucro, a estar no centro das atenções. Nós cedemos ao reconhecimento dos homens, às vezes até aceitamos uma mentirinha, Senhor, para parecer que somos melhores do que somos e sermos amados, sermos afirmados, sermos valorizados. Mas hoje, Senhor, nós Te pedimos perdão e suplicamos. Nós queremos viver não para nós mesmos, mas viver para o Senhor, o Rei da Glória, o dono das nossas vidas. Juntos, buscarmos viver assim e juntos cooperarmos para que todo homem, todos os homens, sejam apresentados perfeitos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Dá-nos ajuda do Teu Espírito Santo, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer isso. Mas se o Senhor atuar sobre nós, certamente nós vemos um molde de esperança, aperfeiçoando-nos, não apenas a nós, mas a homens e mulheres em toda a terra, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Nós estamos caminhando rumo à perfeição em Cristo. Não desanime, não fique cabisbaixo, meu irmão.
Não fique acuado pelo poder das trevas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor Jesus é com você, é conosco. Então se agarre com Ele, com seus irmãos e siga sendo aperfeiçoado. Em nome de Jesus.